Andava Jesus por várias cidades, por várias aldeias, e juntamente com ele os 12, e também algumas mulheres que auxiliavam na manutenção deles, né? Então Jesus está nessa caminhada. E em um certo momento Jesus senta em algum lugar e começa a ensinar. Mas quando ele começa a ensinar, tinha uma multidão de pessoas, né? Gente de todas as cidades estavam prontos para ouvir. E Jesus começa a parábola, uma parábola. É interessante observar. Por que é que Jesus falou por parábolas, né? E a gente vai ver no texto aqui de Lucas capítulo 8, que é assim. Um pouquinho da leitura que ele começa. Fala, e eis que o semeador saiu a semear, e ao semear parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, o sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu assento por um. Dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma coisa simples. Fala de semente, fala de solo. Acabei de ler aqui em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4 ao 8. Tão simples. O que tem a ver isso comigo e com você? O que tem a ver estas coisas com o ser humano? Por que Jesus está usando essa linguagem? Não é só uma dúvida minha ou sua, ou um questionamento meu e seu, mas os próprios discípulos perguntaram para ele. E os seus discípulos interrogaram dizendo, que parábola é essa? Que será que o mestre quer dizer com estas coisas? Falando de um semeador, falando da semente e falando de solos. Eu não sei se você já trabalhou em algum lugar plantando alguma coisa, né? Eu, mais jovem, eu trabalhei muito, e a região que morávamos, nós plantávamos milho, arroz e feijão, era o principal. Tinha outras plantações menores, talvez alguma coisa de amendoim, que era pouco, abóbora, quiabo, essas coisas assim de batata doce. E então a gente sabia isso, né? Eu ainda bem jovem, eu sou um dos filhos mais velhos, e meu pai sempre falava, olha, essa terra não é boa para plantar tal coisa. E eu ficava observando aquilo, mas sem muito entendimento. Nem conhecia o que Jesus tinha falado aqui. Eu sei que a semente que ele ia semear, seja de milho, de arroz ou de feijão, ou qualquer outra plantação, era a mesma semente. Ele não separava a semente para um lugar e para outro diferente, não. Mas, quando estávamos plantando, vamos dizer assim, a quantidade maior de milho ou de feijão, então tinha a parte que saía, os pés de milho, uma força total, e outros lugares, no mesmo solo, era mirradinho, ficava pequeno tamanho, nem produzia as espigas. Outras, naquelas onde tinha muita semente daqueles espinhos, né, que faziam isso, acabavam crescendo lá, mas era sufocado e morriam. E tinha parte onde nós morávamos, que tinha rocha, e às vezes estava bonita aquela terra, quando chovia para a gente plantar, ele até falava, olha, você pode plantar aí. Ele não brigava com a gente, nem falava, pode plantar, mas aí provavelmente não vai sair. E a gente plantava. E quando chegava a hora da colheita, aí íamos ver que a parte que caiu num solo bom, aquela produzia 2, 3 espigas de milhos no pé, ou feijão, ou arroz, e bem assim, ou qualquer outra coisa que a gente plantava. Estou falando mais da plantação principal, agricultura principal. Hoje, eu lendo aqui, estamos juntos conversando sobre essa parábola, eu entendo bem o que é isso, porque a semente era a mesma. E normalmente, meu pai separava a semente, aquela boa, uma semente boa, grãos maiores, e separava aquele da colheita anterior, guardávamos que essa seria para plantação no próximo ano. E assim fazíamos, né? Mas observe bem, por isso que os discípulos perguntam, que parábola é essa? O que será que o mestre quer mostrar com isso? E Jesus vai começar a explicar para eles. Mas para muitas pessoas não faz sentido essa parábola. Não só nos nossos dias, mas nos dias de Jesus também.
não fazia sentido e nem queriam ouvir, porque parecia bobagem isso. Jesus está usando algo físico, como terra e semente, para mostrar algo espiritual, que é a vida do homem com a vida que Deus tem prometido a todos nós. Aí ele começa a explicar para os discípulos. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, e aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entenda. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Por quê? Até então, estava sendo anunciado o reino de Deus. O rei está próximo, que é Jesus Cristo. O reino vai chegar. E feliz aquele que entrar no reino. Como Jesus é o rei dos reis, e as pessoas que entram na família são cidadãos do reino de Deus. Então estava sendo anunciado. E ele fala, para vocês é anunciado a chegada do reino. Porque o reino foi estabelecido após a morte de Jesus. Não tinha o reino de Deus aqui na terra ainda para salvar o homem. Nem o homem que viveu antes e nem o que está vivendo depois. É necessário a morte de Jesus. Hebreus capítulo 9. Pode ler inteiro esse capítulo. Você vai ver que um testamento só é confirmado após a morte do testador. E também mudança de lei, porque seria um grande problema continuar aceitando Jesus como Senhor, como Cordeiro perfeito de Deus, seguindo com o sacrifício de animais da antiga aliança, praticando aqueles rituais da antiga aliança, seja ele qual for. Os rituais da nova aliança é diferente da antiga, porque agora é o reino, é produzido esses tipos de adoração a Deus na nova aliança, mas em caráter espiritual e não físico. Até a ceia do Senhor, partículas de pão sem fermento, é um símbolo. O suco da videira, símbolo do sangue de Jesus, porque ele já ressuscitou e entrou uma vez para sempre nos santos dos santos. Aquele tabernáculo não foi produzido por mãos do homem, e sim pelo próprio Deus. Já não tem mais o tabernáculo aqui na terra. Então isso é importante observar. Mas ele fala sobre esse tipo de plantação ou de semeadura. 4 tipos de solos. Um tipo de solo vai produzir bons frutos. Aí por isso que ele disse, a parábola dele, que ele vai explicar, a semente é a palavra de Deus. Agora, eu devo examinar a minha mente, o meu coração, qual tipo ele é, para que eu possa modificar ele. Há possibilidade. Inclusive, você pode imaginar, mas o tipo de solo não. O tipo de solo você pode modificar ele. E isso a gente sabe, colocando bom adubo. E o bom adubo para a vida espiritual é a palavra que Jesus ensinou. Aí ele começa, aqui caiu à beira do caminho, são os que ouvem, a seguir o diabo, o arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. O diabo não gostaria que nem eu e você fosse salvo. Então ele quer tirar a palavra do evangelho de nossas vidas. E tem conseguido tirar de muitas pessoas. Mesmo pessoas religiosas que não aceitam o evangelho puro. Eu tenho no canal um vídeo que eu menciono aqui. As pessoas religiosas têm grande dificuldade para aceitar o evangelho. Dá uma examinada lá, você vai ver. Aí ele diz do segundo tipo de solo, a que caiu sobre a pedra são as que ouvem a palavra, a recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Quantas pessoas começam no evangelho puro e depois fica fascinado por qualquer outra doutrina. Então, já vai embora atrás de outras doutrinas. Terceiro tipo de solo. A que caiu entre os espinhos são os que ouvem,
no decorrer dos dias, foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Não tem a firmeza para levar a fé que confessou até o final da vida, completar o ciclo para receber a salvação, esse período de vida. Em determinados anos desiste. A palavra é removida da sua mente do evangelho puro e passa a aceitar qualquer tipo de doutrina. Qualquer pessoa que chega e chama ele de irmão, dá uma paz do Senhor, ou fala que está numa igreja, para ele está tudo bem. A mente ficou cauterizada, veio e levou, não está produzindo os frutos. O quarto tipo de solo. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Será que é muito difícil entender isso que Jesus está dizendo? Não. Não é difícil de jeito nenhum. Porque ele esclareceu, ele explicou para aqueles que querem ser os seus discípulos. Na verdade, ele está falando comigo e com você, para que a gente possa olhar qual tipo de solo é o meu coração, a minha mente, para que a gente possa estar adubando com a palavra do Evangelho, a boa nova que veio para todos, para que todos sejam salvos. Mas, infelizmente, não são todos que vão ser salvos. Muitos vão ser salvos. Isaías já falou isso, no capítulo 53, quando ele descreve o sofrimento do Messias, do ungido de Deus. Ele fala que muitos, naquele dia, vão ser salvos, mas não todos. E Jesus, aqui nessa parábola, ele está esclarecendo algo que parece tão difícil, que até os discípulos perguntaram, que parábola é esta? Mas, na verdade, ele explicou numa clareza tão grande. Agora, quem é o que administra o solo? O solo é eu e você. A semente é uma só. A palavra da salvação. Ela foi semeada neste mundo para todos. Todos, sem exceção. Todas as pessoas que têm o intelecto, que têm entendimento, está apto para ir morar com Deus, porque vai ouvir o Evangelho. Ou, não querendo, está apto para morar com o diabo. É aqueles que não entendem a parábola. Nós podemos entender, não é difícil. E isso, para que nós vamos entender a parábola? Para que eu possa ser a pessoa que examina esse tipo de solo, para que eu possa produzir os frutos que agrada a Ele, frutificar a cada dia. Agora, precisamos ter coragem para colocar todos os dias o adubo perfeito, que é o Evangelho, no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa frutificar e produzir os frutos para a vida eterna. Espero que tenha ajudado você, tanto esse vídeo quanto outros vídeos, para que você continue crescendo. E enquanto você está crescendo, ajude outros que ainda está começando a engatinhar, para que ele possa crescer e caminhar de cabeça erguida rumo à salvação para a vida eterna. Você que está visitando o canal, eu agradeço de coração, espero também ter ajudado você com esse vídeo e com outros vídeos. Se gostaria de receber novos vídeos, inscreva-se no canal, fique à vontade. Eu só desejo que Deus abençoe você. Vamos continuar crescendo juntos em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador.